Estamos de volta. E aí, será que o vira-lata, ele é mais esperto e mais fiel que as outras raças de cachorrinho ou até de gatinho? Fernanda, responde. No caso, o vira-latas, não podemos, assim, subestimar as outras raças. Certo. Né? Classificando o vira-lata como sendo o mais esperto de todos. Mas o vira-lata tem mais destreza, por quê? Por conta de já estar na rua, normalmente ele foi acolhido na rua, então na rua ele tem que se virar mais para garantir a alimentação dele, garantir a sobrevivência dele, tá? Em termos imunológicos, ele acaba sendo mais resistente a algumas doenças frente aos outros animaizinhos, por quê? Devido ao fato dele ter mais contato com outros cães, então ele se torna susceptível a mais doenças. E com isso ele adquire o quê? Mais anticorpos às doenças. Então, por isso que às vezes as pessoas... porque se eu tivesse quero vira-lata porque o vira-lata não fica doente. Mas eu vou te falar, eu tive um vira-lata, o Peter, até hoje eu conto dele. Ai, que saudade daquele cachorro. Obediente, esperto, fiel, um amigo companheiro. Inclusive isso, né? O vira-lata, como eu te fiz a pergunta, eu acho que ele é assim um cachorro muito fiel devido ao por ser mais carente também. Por quê? Porque normalmente estava na rua, veio da rua, então ele não tinha tanta aquela atenção quando acolhido numa casa, né? Já os animaizinhos de raça, já não. A pessoa escolhe o animal e acaba já pegando ele desde filhote, cuidando. O que não acontece com o nosso amiguinho vira-lata. Normalmente já vai para casa mais crescidinho. Ele pode não ser o mais esperto, mas se destaca, né? Com certeza, tem suas particularidades também. Agora, qual é o tempo médio de vida de... Vamos falar mais do cachorro e do gato, porque são animais mais comuns, não é? Sim. Qual o tempo médio, assim? Tá, no caso dos cães, alguns estudos feitos, eles relataram o quê? Que os animais de raças pequenas, eles têm uma sobrevida maior quando comparados aos cachorros de raça grande. Tá? Então, normalmente, os de porte pequeno, que são os animaizinhos que se enquadram naqueles até 10 quilos, né? Eles têm uma vida de até 16, 18, já pegamos até alguns de 21 anos, tá? Com uma saúde de ferro. E normalmente os animais, os grandões, a durabilidade já é um pouco menor, né? O tempo de vida. Então normalmente já 12 anos, 14 já é considerado um idoso. Já. Isso vale também para gatos? Os gatos são também um pouquinho... No caso, como eu falei no início do programa, os vira-latinhas eles tendem a também ir longe. Já atendi gatinhos aí de 21 anos também. Olha. Em compensação, os persas, lógico, não é uma regra. O persa, a doutora está falando que o persa não vive muito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Por conta de problemas que eles desenvolvem, né, geneticamente, como a síndrome dos rins policísticos, que é um problema genético, então acaba encurtando um pouco o tempo de vida desses animais. Como que a gente classifica essas fases de desenvolvimento desses animais? Os animais, eles se classificam como filhotes, né, que é desde o nascimento até os 6 meses de idade. Raças grandes, como o pastor alemão, o labrador, eles podem ter o crescimento, a fase de desenvolvimento ósseo até mais ou menos 1 ano e meio. Tá? Depois eles são classificados a partir dos 12 meses, 1 ano eles já são classificados como adultos, e a partir dos 8 anos eles já são classificados como sêniores, ou seja, já são animaizinhos de meia idade. Ou como agora que usam, né, a melhor idade. Até para os animais. Exatamente, né? Interessante, bem diferente, né, da contagem bem assim, diferente. de vida do ser humano. É bem diferente mesmo. Ok, agora vamos falar um pouco sobre as famílias que têm esses animaizinhos. Então, às vezes acontece do casal, né, formou ali a família, ainda não tem nenhum bebê, não tem nenhum filho, mas agora vai chegar... Veio a chegada do nenê. Isso. Como que a gente faz para preparar, como fazer essa preparação para a chegada? Porque tem animais que sentem ciúmes, não é? Ficam estressados. Sim, se sentem excluídos, né? Porque o que acontece, atualmente, os cães, como também nós havíamos conversado no início do programa, hoje eles já estão o quê? Sendo tratados como membros da família. Então, muitas vezes, no início da formação da família,
as pessoas ainda não se sentem aptas, preparadas ainda para uma maternidade, para uma paternidade, e acabam primeiramente optando pelo animalzinho, pelo pet, né? E posteriormente acabam vindo, engravidando. E aí, como é que a gente faz para eu não sentir não se sentir excluído, né? Que o maior medo é o quê? Do animal vir a atacar ou vir prejudicar o bebê. Então, o que eu aconselho às pessoas seria o seguinte: conversar, e às vezes até o animal, principalmente as fêmeas, esse contato elas sentem também. Nós temos alguns casos lá na clínica de fêmeas que, quando a proprietária, né, veio a engravidar, elas se comportaram também como gestantes. Olha que interessante. E acabaram vindo a desenvolver o que a gente chama de pseudociese, que seria o quê? A gravidez psicológica. Não, você Ou tá seja, brincando. não estou. A cachorra também se isso? porta como uma gestante, tá? Gente. Então as mamas dela acabam enchendo de leite. Ao mesmo tá? tempo que parece loucura, é Exata. encantador. Acabam ficando com leite, desenvolvendo leite na cadeia mamária, se portam como gestantes, ficam procurando cantos como se fossem parir, ajeitando, adotam algum bichinho, algum brinquedinho como sendo o filhote dela e acaba protegendo esse filhote. Certo. Tá? Então ela acaba sentindo também como uma gestante. Tá, mas existe alguma forma assim de Sim, amenizar? no caso o que eu aconselho seria em relação, você diz do cachorrinho, né? Do pet, o animal. Ele vai ter todas essas mudanças. E aí o que os donos podem fazer para amenizar esse sentimento que na verdade é ciúmes? No caso, se a cadela vir a desenvolver a pseudociese, procurar um veterinário, tá? Porque existe o tratamento, tá? Para pseudociese. Não é indicado deixar a cadela com esse leite, porque pode vir a causar uma inflamação mamária, tá? Uma mastite, futuramente até problema de câncer de mama, tá? Ou até vir posteriormente a castrar, tá? Em relação ao bebê da proprietária, como você havia me perguntado e nós desviamos aqui um pouquinho. No caso dos bebês, o que eu aconselho? Para não excluir, enquanto estiver naquele processo de montagem do quarto da criança, começar a apresentar aos poucos o quarto para o animalzinho, as coisinhas do bebê. Também começar a deixar algumas roupinhas do bebê na cama do animalzinho, para o animalzinho sentir o cheiro do nenê. Porque o comportamento pode até mudar, né? Pode. De repente, aquele animalzinho que era tão fica dócil, dentro de casa, de repente ele foi para fora, foi excluído. Não faz isso. Perdeu o seu trono. Ou é repreendido também. Não faz isso, não chega perto do nenê. Fora, não quero você aqui. Ou até para chamar atenção, ele acaba o quê? Vindo a urinar em locais que ele não urinava. Certo. Tudo isso por quê? Porque ele se sente o quê? Excluído. Quer chamar a atenção. Exatamente. Eu ainda tô aqui, eu Exatamente. E como que faz para desenvolver essa harmonia entre o pet e, no caso, já a criança? Um pouco já mais crescida. No caso, se vem desde a gestação, já se torna mais fácil. Por quê? Porque o animal vai acompanhar todo o desenvolvimento do bebê até a fase o quê? Da criança, da adolescência. Então vai ter uma relação, né, com essa criança. Mas isso daí foi uma boa pergunta sua, Miriam. Normalmente quando os pais vão à clínica, né, com o animalzinho, e eu percebo que tem a criança se torna mais interessada na consulta e às vezes ela tem mais informações, mais questões do que muitas vezes assim os pais, e as questões delas são bem interessantes. Então eu costumo dizer, olha, então agora você é o responsável, deixar a criança ser responsável pelo animal. Para quê? Para ela saber que ela tem responsabilidades. Olha, tá vendo? Tal hora, nesse horário você vai ter que dar comidinha para ele, troca a água dele, leva ele para passear, vai brincar com ele, tem que escovar o pelo, tem que escovar os dentes, tem que limpar o ouvido. Então ele tem que saber que o animalzinho não é só um cachorro, um gato, não, é uma vida. E que ele tem que dar valor, que assim como a gente, o animal ele também, ele come, ele precisa tomar banho,
precisa de hábitos Os também dos básicos, cuidados básicos, né? E Levar aí no até médico, não dar comida errada, é verdade, né? comida Que as nós crianças, comemos. porque eu sei que acontece muito, acha bonitinho o cachorro comendo bolacha, né? Um para mim, 2 para você, é o que acontece muito e isso pode causar deixar o animalzinho doente, né? E o próprio animal também, ele vai ter a criança como amigo. Como um aliado, Antes era exatamente. só os adultos, Sim, né? o animal ele tem que entender o quê? Que dentro da família, a família é uma matilha para ele, né? E que ele não é o dominante, que tem que ter uma pessoa dominante e que ele ali é apenas mais um, né? Quer dizer, os pais eles têm que lembrar que eles são os responsáveis por orientar essa criança a cuidar do animal, porque às vezes cobra, né? Cobra. Ah, você não cuidou do cachorrinho hoje, você não cuidou do gatinho, você não cuidou do seu animal. Não trocou a água do peixe. Mas você não ensinou, então precisa... E até assim também, normalmente, aí o que acontece muito... Elas mesmas acabam querendo saber mais sobre o cachorro, acabam pesquisando. Aí na outra consulta, doutora, olha, eu li isso, o meu amiguinho lá na escola falou que levou lá no veterinário o cachorro. Então, eles também ficam doentes, também tem essa doença. E vai até colaborar com o desenvolvimento da criança na escola, né? Também. Na linguagem oral, exatamente. Na linguagem escrita. Vai incentivar a leitura também, né? Aumentar o círculo de amizade, porque tem a troca de informação. Ah, você também tem um cachorrinho? Ah, porque o meu faz isso. A veterinária falou que não pode fazer isso, não pode dar isso. Aliás, a gente está falando desses cuidados e tem se falado muito na humanização dos animais, como os gados, né? As vacas, os bois, os porcos, para que não grite mais, porque isso aí, eles comprovaram que a carne vai ficar estressada, vai ficar dura e tal. Com os animais de estimação também, né? Precisa haver essa humanização, porque a gente vê tantos donos que maltratam, grita, bate. Além do maltrato, também tem a questão, como eu te falei, o cachorro ele tem que entender que ele é apenas mais um componente ali da matilha, que tem um dominante. O que está acontecendo, hoje o mercado pet aumentou bastante e com isso teve várias vantagens, como também trouxe algumas desvantagens. Muitos animais acabam o quê? Sendo tratados como humanos mesmo. Certo. Você passeia num calçadão, você vê um carrinho de bebê, você pensa é um bebê humano. É um bebê cachorro que está ali dentro. E o animal acaba perdendo essa identidade. E acabam se tornando o quê? Aqueles rebeldezinhos, né? Que nem o proprietário consegue ter controle sobre o próprio animal. É bom, né? Esses cuidados, assim, tudo em excesso faz mal. Vai fazer né? mal. Ele tem que ter a noção de que ele é um animal e ele tem que ser tratado como um animal. E vale a pena a gente lembrar que maltratar animal é crime. É crime. Né? Então fica aí esse alerta para você. Acredito que você já saiba, mas vamos alertar mais uma vez. Cuide bem do seu animalzinho. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.